Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo e eu sou monitor aqui na Iniciação ao Ciclo Básico e hoje a gente vai ver de forma prática como alterar nosso plano de estudos. Não precisa ser naquele momento de que a UFMG pede para a gente mudar o plano de estudos, pode ser em outro momento porque nós vamos utilizar o plano de estudo simulado. Como é que é isso? O primeiro passo é entrar no Minha UFMG, colocar o login e senha e a gente vai parar aqui, nessa página. E nessa página, clicamos em sistemas aqui no Siga UFMG. E então seremos redirecionados para essa outra. E aqui a gente clica no Meu Plano de Estudos. E aí vamos para esta página. Normalmente vai ter só o plano vigente, que é o plano que você está seguindo no momento. E para criar um plano simulado em que a gente pode mexer a qualquer momento, nós clicamos no plano vigente e vamos até o fim da página. E no fim da página tem esse botão Criar Cópia para Simular. E quando a gente clica nele, vai processar rapidamente e vai criar esse plano simulado. Seremos redirecionados diretamente para o plano simulado. Aí aqui no plano simulado, nós podemos fazer alterações à vontade e no momento de mudança de planos de estudos da faculdade, nós podemos tornar esse plano vigente. Clicando em tornar plano vigente. Aí, naquele momento, o colegiado do curso pode olhar o seu plano e aprová-lo ou não. Mas, agora, para realmente fazer mudanças nesse plano e utilizar ele como uma ferramenta de administração do tempo, temos aqui, né, tá praticamente estruturado como eu quero o meu plano de estudos já, mas quando você entra aqui, normalmente vai ter só as disciplinas obrigatórias, só desse grupo obrigatório, sem aqueles grupos de optativas, por exemplo, em que você mesmo escolhe a atividade que você quer. Então, como é que a gente faz a organização desses grupos de atividades, sabendo que a gente precisa completar essas horas para poder formar? Então, uma aba muito útil para isso é a verificação de integralização. Eu faço o curso de Física, licenciatura com núcleo geral, então os grupos de atividades para mim são essas. Optativas geral, núcleo geral, optativas da física, optativas pedagógicas, optativas gerais e obrigatórias e estágio. E tem o núcleo geral aqui também. Bom, o objetivo do plano de estudos é organizá-lo de tal modo que atinjam os nossos objetivos, faça sentido para a nossa realidade e tudo aqui fique verde. Estando verde quer dizer que todas essas atividades estarão registradas no plano e que nós integralizaremos essas atividades. Por exemplo, núcleo geral aqui está mais vermelhinho e quer dizer que a carga horária mínima do grupo não foi atingida. Então eu preciso alterar meu plano de estudos de forma que eu tenha essa disciplina, né, de 60 horas no mínimo aqui, no máximo 60 horas também, registrado no plano para que eu possa integralizá-la depois. Não integralizei nenhuma hora também, não a fiz. Então como é que eu faço essa mudança? Aí nós vamos voltar para a aba dos semestres letivos e depois de pesquisar sobre as disciplinas, ou mesmo a gente pode ir aqui, não tem como editar. Para editar, a gente precisa ir no final da página, clicar no botão alterar. E clicando no botão alterar, agora sim, fica aqui o plano de estudos disponível para edição. E para conhecer as atividades acadêmicas, a gente vai aqui em adicionar atividade acadêmica e vai no refinamento de pesquisa. Aí no refinamento de pesquisa a gente coloca só o grupo de atividades, porque aí a gente vai ter todas as atividades possíveis dentro daquele grupo, se a gente não conhece. Por exemplo, eu não conhecia o grupo de atividades do núcleo geral, então não sabia quais eram contempladas. Agora eu sei. Posso dar uma olhada aqui e ver o que entra dentro dos meus objetivos de formação. Também é possível, um método bom é conversar com outras pessoas do curso, principalmente veteranos, para entender esses grupos de atividades, o que pode ser interessante dentro dos seus objetivos pegar aqui. No meu caso, né, licenciatura, essa formação de professor, eu estou pensando então em pegar aqui uma matéria mais relacionada à história da matemática. E creio que eu já vi a existência dessa disciplina. Posso clicar aqui no botão buscar. E aí ela vai aparecer aqui, História da Matemática. 60 horas, é dentro do mínimo e é para o núcleo geral. Aí ela aparece aqui pra gente, núcleo geral, História da Matemática, dentro dos meus objetivos. Coloquei no semestre que eu penso em fazê-lo.
Aí eu vou salvar. Então fiz essa escolha, vai ser redirecionado aqui para o painel de inconsistências. Existem vários tipos de inconsistências. Nesses casos aqui, eu posso justificar essas inconsistências, posso escolher justificá-las na hora da matrícula. Então não vai impedir de eu enviar esse plano aqui como vigente. E aí, agora eu vou na verificação de integralização, para ver como é que está lá o meu núcleo geral agora. Agora, o núcleo geral ficou verdinho, porque eu registrei no plano a atividade, né, a disciplina dentro disso. Então, basicamente, essa é a mecânica feita para fazer as alterações dentro do plano de estudos. Então, é legal também explorar as mecânicas, outras mecânicas aqui que são mais em segundo plano dessas atividades. Por exemplo, é possível pegar uma disciplina e enviá-la para outro semestre, mover para outro semestre. Por exemplo, Sociologia da Educação, quero mover para outro semestre. Posso escolher o semestre para o qual eu vou mover. Se eu tenho certeza que eu vou fazer essa disciplina, mas eu estou em dúvida em qual semestre eu vou fazer, eu posso usar essa ferramenta aqui para simplesmente ficar movendo uma atividade já adicionada dentro dos meus semestres. E aí, a parte mais simples da mecânica de como utilizar o plano de estudos é essa. Agora, as dicas mais aí em segundo plano, dicas que a gente utiliza, vou salvar aqui esse plano de estudos, para poder fazer esse planejamento. Como é que eu fiz esse planejamento pela primeira vez? Foi perguntando para veteranos, né? Esse método é muito bom para saber a experiência das pessoas com as matérias. Vendo aqui também, né, quando eu vou adicionar nas atividades acadêmicas, quais são as atividades disponíveis dentro ali dos grupos de atividades, ao adicionar atividade acadêmica. E também pesquisando nos sites da instituição, da UFMG, o que significa aquela matéria, por exemplo. Vou dar exemplo de 2 planos de estudos aqui. E matérias, por exemplo. Para pesquisar matérias, vamos primeiro nisso. Para pesquisar matérias, eu não sabia que, por exemplo, os detalhes de mecânica 1. Então fui lá, pesquisei no Google e fui no site da UFMG. Aí vai carregar aqui, matemática computacional, tá? Apareceu de outro curso, mas a mecânica 1 deles provavelmente é parecida. Tem mecânica newtoniana, oscilações. Aí eu já sei mais ou menos a ementa dessa matéria, a carga horária dela, se é prática ou teórica e total. E o total. Bom, agora que eu tenho essas informações, eu posso pensar se eu vou realmente colocá-la dentro do meu plano de estudos ou não, e quando vou colocá-la. Se eu posso... aquele momento que eu penso, quando é que eu terei recursos, né, comigo mesmo para fazer essa disciplina? Será se eu quero fazer agora ou depois? Depende de mim mesmo. Outra disciplina optativa que eu teria dúvida seria, por exemplo, eletromagnetismo 1. Aí eu vou lá, pesquiso eletromagnetismo 1, UFMG, e aparece aqui para mim, na página dentro da universidade da física, do próprio colegiado. E aí vai ter aqui a parte teórica, a bibliografia utilizada até, se eu quiser dar uma folheada nos livros da disciplina, eu posso ver o que é dado nela e escolher em que momento eu vou fazê-lo. Tem os pré-requisitos aqui também. E então essas ferramentas são interessantes para o planejamento. Também aqui vou mostrar a grade curricular. Qual, então, é o meu objetivo ao fazer o plano de estudos? É muito importante ter em mente qual é o seu objetivo na hora de fazer o plano de estudos, porque aí você consegue utilizar essas mecânicas de adicionar ou não atividades para convergir no seu objetivo. Por exemplo, o meu objetivo, eu estou fazendo licenciatura, mas eu quero dar continuidade e conseguir também o diploma de bacharelado. Então, o que eu faço? Eu vou aqui tentar seguir esse padrão da grade curricular. É só pesquisar aí grade curricular, o seu curso, o FMG. Normalmente vai aparecer algo semelhante. Então, isso aqui seria o que o meu colegiado acha que é o padrão para uma pessoa fazer os 9 períodos e formar. Então, eu organizei de maneira semelhante, só que eu preciso fazer essas adaptações para o meu objetivo, que é, então, conseguir pegar aí as disciplinas
obrigatórias do bacharelado. E aí onde é que eu vou fazer isso? Na integralização ali, no plano de estudos, é possível fazer isso utilizando esse grupo de atividades aqui, ó, optativas da física. Então eu vou pegar essas optativas da física para pegar as obrigatórias do bacharelado. Aqui na própria grade, eles já fazem a separação, que é esse grupo de atividades aqui, essa lista, são as obrigatórias do bacharelado. Então, se eu quero contemplar, se eu quero fazer esse objetivo aí, eu preciso, então, colocar no meu plano de estudos essas disciplinas. Métodos de Física Teórica 1, Mecânica 2, Eletromagnetismo 1. E aí, então, eu vou adicionar essas atividades acadêmicas no meu plano de estudos. E agora que eu tenho todas as atividades acadêmicas listadas, eu posso organizar elas nos períodos. Então, vou mostrar aqui. Outra ferramenta que eu utilizei seria o Word. Dá para utilizar isso também anotando. Esse aqui seria o meu plano. Eu fiz uma legendazinha também para saber quais eram as optativas, quais eram as obrigatórias e qual é aquela de núcleo geral. Então, eu listei todas as atividades acadêmicas que eu precisava fazer e depois organizei elas por período. Então, eu tenho todas essas atividades da grade curricular minha, de licenciatura, obrigatórias, mais essas que eu preciso para o meu objetivo, para colocá-las nas optativas. Então, eu já listei todas e aí depois eu fui colocando elas em cada período o que eu achava possível de ser feito. Aí fui colocando, organizando quais disciplinas eu achava que se davam melhor com outras, quais eu conseguiria fazer ao mesmo tempo, no caso, né, que eu acho. Então, aí a gente planeja e coloca da forma como acharmos melhor, né, convergindo para o objetivo, tendo em mente as nossas limitações e tudo mais. E aí coloco observações também para se eu quiser substituir alguma matéria depois, repensá-la, mas eu já fico com estruturado na mente como é que vai ser minha carreira acadêmica dentro da graduação. Isso é para licenciatura, né, para licenciatura. E como é que seria de uma pessoa que faz bacharelado? Então, eu tenho aqui um exemplo de um amigo X meu. Ele fez de forma semelhante. Ele faz bacharelado com formação complementar aberta. O que significa isso? Usar aquele método de perguntar para o veterano é bom. Então, o que é formação complementar aberta? No caso, ele podia pegar disciplinas de outras áreas aí, dentro da faculdade, outras graduações, para poder complementar a formação dele. É uma formação aberta. Então, ele quer, o objetivo dele, geral, o meu objetivo é licenciatura e bacharelado. O objetivo dele é se formar bacharel, mas com um enfoque computacional. Então, ele foi pesquisando, utilizando o Google, como eu mostrei anteriormente, para pesquisar quais disciplinas da computação ele gostaria de pegar. Foi olhando as ementas, perguntando para pessoas que ele conhecia da computação, né? Esse método da conversa é muito interessante, muito bom. E aí ele foi listando todas que ele achava que seriam convenientes para a carreira acadêmica dele. Aí ele colocou aqui todas as obrigatórias que ele precisa fazer no bacharelado. Depois ele colocou as da computação. E depois ele colocou as optativas da física. Assim, ele listou todas, da mesma forma como a gente tinha conversado. E aí ele fez também um processo de reflexão aqui, de totalizar as matérias e ver aí as limitações dele. Ele ia fazer 7 matérias por semestre, ou 5 matérias ou 4 matérias. Aí quanto tempo isso demoraria, se isso entra dentro das limitações dele. Colocou impossível 7 matérias por semestre, razoável 5 matérias por semestre e 4 por semestre já fica devagar demais. Então, razoável, 5 matérias por semestre, dentro dessas listadas, listou todas, com aquela forma de pesquisa, né, olhando a grade curricular, ementas, no Google. E aí, depois, foi só listando, 5º período, 6º período, 7º período, 8º período, e colocando aí, dividindo essas atividades. Algumas são pré-requisitos de outras, então é importante fazer essa organização dos períodos e colocar de uma forma que contemple realmente essas próprias limitações. E aí depois, ou ao mesmo tempo, é legal ir mudando dentro do próprio plano de estudos,
né? Então a gente vai anotando isso aqui para ficar mais visível, né? Ah, vou fazer 24 disciplinas e 3 estágios e vou organizando aqui nos períodos, mas é legal, ao mesmo tempo, ir utilizando aqui a mecânica de mudar dentro aqui do próprio plano de estudos, e aí vai ficar igualzinho, né? Aqui tem uma interface um pouco menos intuitiva do que anotar no papel ou no Word, mas o que está escrito aqui no plano de estudos está escrito aqui. E aí, feito o plano de estudos ajuda o colegiado do seu curso a se organizar, te prioriza na hora da matrícula, e isso é interessante também para repensarmos o que nós queremos no futuro dentro da carreira acadêmica. E, uma última coisa interessante para as ementas, talvez vocês possam achar aí algo análogo dentro do curso de vocês. Eu achei que a ementa de todas as disciplinas do curso de física, isso aqui me ajudou também a pesquisar melhor, eu fui marcando aqui as coisas que eu já havia feito, e dando uma olhada nas coisas que eu ainda não fiz e que eu posso vir a escolher. Então, pesquisar aí, se você faz geologia, ementa das disciplinas de geologia ou FMG, pode aparecer algo semelhante, que é muito útil. E aí aqui tem todas as matérias, inclusive as matérias da educação da licenciatura. E isso ajuda bastante também no planejamento da carreira acadêmica. Então, isso é basicamente isso. Dúvidas nos comentários. O plano de estudos ele é muito bom para administração aí, a longo prazo, para pensar aí os nossos objetivos. É uma ferramenta muito legal. Utilizem, que vai ser muito interessante para o planejamento seus. Até mais.